Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta a mais um episódio do Lunch Insights. Estou aqui com o Sérgio Santos. E aí, Sérgio? Bora para o terceiro episódio? Terceiro episódio na sequência. Na sequência, continuando o nosso insight aqui sobre marketing, sobre negócios, sobre gestão. E hoje a gente vai falar sobre o marketing social na construção de marcas conscientes. A gente falou de branding, a gente falou de marketing sensorial. Agora vamos falar da questão do marketing social, Sérgio, que impacta também na questão do relacionamento das marcas com os consumidores, impacta no engajamento, impacta na questão da experiência do cliente com a marca e que está cada vez mais em voga e as pessoas estão de olho no que as marcas estão fazendo para a sociedade, para o meio ambiente, ou Uhum, dentro que a gente pode falar dentro do famoso ESG, né? uhum. Aliás, esse tema a gente resolveu falar e abordar porque, de um lado, a gente vinha falando sobre o consumidor que busca uma jornada, uma experiência e que ele não está no processo de compra simplesmente para resolver ali aquela demanda específica. Então faz Uhum, parte da experiência. E aí, de um lado, eh, compartilhar os valores ou ver que os seus valores pessoais, as suas crenças pessoais são respeitadas, uhum, né, ou ver que aquela determinadas empresas levantam, temas, temáticas, bandeiras que são importantes para a sociedade, fazem parte também dessa jornada. Pode ser uma jornada um pouco mais cívica, uma jornada um pouco mais sustentável, uhum. mas faz parte do mesmo fenômeno. Mas também, a gente não pode deixar de citar, esse é um tema que hoje está virando polêmico, porque recentemente a gente tem visto ah, posturas conflitantes, né, sobre temas que estavam pacificados, mas que por questões políticas, por questões ideológicas, que não nos cabe discutir aqui, né, nós estamos Sim, falando claro. mais, mas começa a ter discussões sobre a validade ou a efetividade do ESG, né. Exato. Mas eu acho que aqui o que nos interessa talvez seja contar um pouquinho por que que o ESG e por que mais que o ESG, mas por que que o marketing social se tornou relevante. Desde que seja feito de forma legítima, né. Opa, né, Isso que é mais importante. uma vez, né. Sim. Eu acho que como a gente falou da questão do próprio storytelling, como a gente estava falando das questões sensoriais, eu acho que o marketing social ele é importante, porque eu acho que, opinião minha, acho que você vai concordar também, está faltando na sociedade nos últimos anos uma preocupação com comunidade, Uhum. né. Se óbvio que numa marca, uma pessoa, uma pequena empresa, você não consegue ajudar o mundo inteiro. Mas se cada um faz um pouquinho em algum ponto para alguma pessoa, as partes ajudam no todo. Então as pessoas estão preocupadas em se aliar com os propósitos das marcas. O que essa marca traz de bom para a sociedade? Ela cuida do meio ambiente? É uma indústria química que joga resíduos no rio e que mata os peixes? Ou é uma empresa que cuida e que recicla e que devolve muitas vezes, e tem empresas que devolvem muitas vezes a água para o meio ambiente melhor do que eles receberam para a produção, Exatamente, é. né? É, a Por essa exemplo, né? por exemplo, eu inclusive eu tive um cliente que era uma empresa que eu posso comentar, a International Papers, que ela devolvia, ela captava, que é fabricante de De papel, papel. e existe uma percepção, até por causa de Poluente, que é né? uma empresa muito Químico. poluente, até pelo tipo de odor que é expelido, mas que ela tinha essa prática de devolver a água com melhor qualidade do que havia captado, né. Exato. Mas, eu acho que que vale a pena a gente falar aqui também é assim, a gente vem falando nos últimos, encontros, sobre o quanto que as marcas têm, dentro do seu posicionamento, dentro do seu branding, Uhum. elas vão desenvolvendo uma personalidade. Sim. E quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de humanização das marcas, né, então a gente fala de comportamento, de personalidade e valores. No último episódio nós falamos sobre arquétipos, né, Sim. que são, aspectos associados ao à humanidade, ao Sim. ser humano. Então as marcas estão num processo de ser humanizadas. Uhum. E isso dentro de um momento histórico em que ficou, cientificamente comprovado que o planeta
ele é esgotável, né? Os Uhum. recursos podem se esgotar, existem aspectos climáticos complicados, e do outro lado, né, dentro de uma ideia de um capitalismo mais social, criou-se um entendimento que, assim, é válido ter empresas, as empresas devem obter eh, seu lucro Uhum. razoável, mas por outro lado, isso não pode ser ao custo do meio ambiente ou da sustentabilidade social, ou da exploração sem limites. Então, é dentro desse contexto que surge eh, o marketing social, que atende às expectativas, vamos dizer, da sociedade, dos outros stakeholders, até mais distantes do processo de consumo, mas também daquele cliente e daquele consumidor que entende que a empresa está ajudando a resolver alguns problemas que são relevantes, né. Eu acho que se a gente olhar para esse ponto de marketing social, eu acho que existem grandes exemplos aí no mercado, grandes empresas que realmente trabalham e praticam essa causa. Acho que o grande exemplo que a gente tem, talvez o mais conhecido, seja, por exemplo, o caso da Natura, Uhum. né, que ela tem uma prática sustentável, que ela compra de pequenos produtores, ajuda o pessoal das comunidades amazônicas, né, do pequeno produtor, do pequeno agricultor. E tem as causas sociais, a própria prática também que ela pratica dentro da empresa, com os colaboradores, eu acho que é um super caso positivo, né, pelo menos ao que consta até agora. Mas também tem casos das falsas empresas, né, ou como a gente fala do greenwashing, né, que é aquela não é bem assim, né, a história, né, tem casos clássicos, né, Sérgio? E você vê, é tão comum essa que é uma maquiagem, né, o Sim, greenwash é uma uma maquiagem. maquiagem, foi criado um termo específico para isso. Lavagem do verde, quer dizer, a Ela vai empresa não é tão verde assim, eu né. me eu quero parecer sustentável, mas de verdade eu não sou. Uhum. E aí volta aquele tema, né, eh, de o quanto a gente precisa ser legítimo, porque, gente, o mundo digital Tá aí. tá aí, é transparente. Todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo é um repórter por um dia. Exatamente. E aí, eu defendo muito a questão que hoje, para você ter um posicionamento, você tem que ter direito a ter esse posicionamento. Tem que estar alinhado com o seu propósito. Tem que estar aliado ao seu propósito e às suas práticas, né. Sim. Se a gente voltar a fazer um paralelo, né, Uhum. para você que está aí, que está mais tempo no negócio do marketing como nós, né, desculpe, e está no negócio do marketing como nós, você sabe, pô, no passado, final do século passado, né, e para trás, a partir dos anos 60, 70, o posicionamento, criar um posicionamento era um processo publicitário, né. E custava Custava caro, tal, mas você podia construir o uhum. posicionamento que você quisesse, né. Independente das suas práticas, independente da sua governança, independente das suas crenças, Sim. porque existia uma separação entre o mundo real e aquilo que era comunicado. Uhum. É lógico que a comunicação continua com o seu charme, continua com a sua busca, eh, de promoção dos principais pontos. Ninguém é naíve a ponto de Uhum. pensar que isso acabou. Mas o fato é que a nova dinâmica digital e essa transparência toda exige que as empresas que efetivamente querem ter um posicionamento de longo prazo, que elas adquiram o direito para levantar uma bandeira. E esse Uhum. direito passa pela legitimidade, né. Então, por exemplo, não vamos citar nomes, mas aquele caso que muitos vão se lembrar, de um banco que levantou uma bandeira, que é até uma bandeira Sim. legítima, uma bandeira relevante, que é a tal da segunda-feira sem carne, que tem a ver principalmente com a questão, a segunda-feira sem carne, tem a ver com a redução da emissão de gases, né, porque você reduz o consumo de carne, reduz o rebanho, reduz a emissão de gases, reduz a questão do aquecimento global. Além de ter benefício, eventualmente, alguns defendem ter o benefício para a saúde e tal, mas o que nos importa? Então a bandeira é relevante. Só que ao fazer isso de maneira superficial e até Acho que foi irresponsável a forma que foi feita. não aprofundou, Divulgação, meio que entrou na onda, né, parece que entrou lá sim. alguém e falou: "Pô, olha, isso aqui é legal". Ele
esqueceu que muitos dos seus clientes mais importantes eram pecuaristas, né? Sim. O que deixou assim absolutamente, por isso que ele fala, o digital é transparente, o mundo é transparente, eles super expostos. E o resultado foi lamentável, né? Assim, uma coisa assim que afeta a marca, gera falta de Perderam muitos perde clientes. cliente E efetivamente, assim, dá um descrédito da comunicação. e vamos combinar que não é clientinho que nem a gente, assim, né? Perdeu um conta corrente, né? É cliente que a gente tá falando de milhões, né? Numa carteira de um banco aí, vários clientes. Então, você perde. E isso é muito impactante, né? E tem outros casos também, tem um caso que é bem interessante, me lembrou, eu estava pesquisando aqui porque eu não lembrava o nome. Não sei se você chegou a assistir um documentário na Netflix que chama O Preço da Verdade, que ele conta a história do Teflon, da Dupont nos Estados Unidos, desde a poluição, da questão do que contaminou toda uma região, quantas pessoas com câncer e tal. E tem um fato muito interessante, porque era uma região e no processo de produção do Teflon era muito poluente, então as vacas estavam deformadas, as pessoas estavam ficando com câncer. E aí um advogado comprou essa causa, comprou essa briga, começou a investigar, meio que a contragosto, mas começou a investigar. E aí ele resolveu fazer um teste e porque acontece, a marca era a grande empregadora da região, a fábrica. E e aí, então, as pessoas dependiam daquela empresa, uma empresa grande que gerava milhares de empregos na região. E aí eles conseguiram fazer uma campanha na época falando assim: venha fazer um teste voluntário para saber se você está contaminado. E eles achavam que não ia aparecer ninguém, né? Só que muito pelo contrário, foram milhares de pessoas voluntárias para serem testadas, mas não contra a empresa, muito pelo contrário, era para ajudar a empresa a provar que eles, que eles não eram o mal da região. Isso, que não estavam contaminados e não era Só isso. que a análise dessa pesquisa, desses exames, demorou acho que 5 anos, e aí saiu que um altíssimo nível de pessoas estavam contaminadas e que a empresa foi multada. Aí, enfim, desenrola, vale a pena o preço da verdade, mas quer dizer, eu tenho um produto fantástico, sou uma marca boa, eu gero milhares de empregos, mas olha aqui, na verdade, o que está acontecendo. Uhum. Exatamente. Então, assim, não, a legitimidade é fundamental. Agora, quando você faz isso, faz uso disso de maneira legítima, aí sim você pode ah, alavancar muito É, a tua marca e o engajamento dos clientes sei. com a tua marca, né? E não precisa ser grande para fazer isso, E né? também não precisa ser grande. É, Isso a gente já falou num outro episódio, né? Quer sim. dizer, hoje qualquer prática, ah, qualquer estratégia que você possa desejar fazer, é possível fazer na sua escala, É. né? Assim, quando você pensa em marketing social, me veio alguns exemplos aqui, né, que eu Uhum. lembrei. Eu acho que assim, numa grande marca também americana, que é a Tumi de sapatos, que é você compra um sapato deles, eles doam um outro par para um pé descalço na África. É uma Uhum. grande empresa, uma grande causa, beleza. Mas tem 2 exemplos que eu sei aqui em São Paulo muito legais. Um deles, acho que você já deve ter ouvido falar, que é ali na região da Paulista, uma cafeteria que ela só tem funcionários com síndrome de Down. Ou Uhum. seja, são funcionários que têm um atendimento, precisam ser inseridos no mercado, têm as suas limitações, mas as pessoas que vão nessa cafeteria já sabem. Uhum. Então elas sabem a forma de pedir, se o pedido vier errado não vai ter problema, mas todos os funcionários têm essa questão, têm essa inclusão e é uma cafeteria que bomba lá na região. Vamos dar uma Claro, paradinha, porque desculpa, cara, mas eu acho que a gente tem que, talvez, que fazer essa parte, porque alguém pode pegar esse trecho e falar assim, ó, tá dizendo que síndrome de Down é, não, eu nem dou esse exemplo, né? vou dar Não, outro. eu acho que você pode dar, mas sem, porque assim, o cara do síndrome de Down tem vários níveis, né? E esse é um tema que tá quente, porque lá na Argentina chamaram eles de débeis mentais, É, né? Então, não, eu acho legal, mas talvez só vou explorar não tanto. explorar, mas explorar o fato assim que tipo, tem muita gente que se engaja nisso porque é simpático a ideia da inclusão, né? Sim. Tudo bem? Volta com. Espera aí, só eu. Tinha uma sorveteria que fazia isso também.
Eu nem sei se teria atendentes com síndrome da chefes especiais café. Podemos só citar. Ah, que nome legal. É. E gera engajamento. O Olivier, como é que chama aquele ingle não, não, não é o inglês. Ele tinha um restaurante que era só com Era na Alameda Tietê. ex-presidiários na Inglaterra. É. Mas ok. Vou retomar aqui então. Retomando, É, mas não mas vou usa o explorar, exemplo. só vou dar o exemplo É, de que forma esse rápida. é um tema puta bicho, É. Eu acho que essa questão do marketing social, quando ele é verdadeiro, ele é muito legítimo, né, Sérgio? Então e não precisa ser uma grande empresa. Você pega a grande empresa, a gente já falou aqui, por exemplo, da Natura, Uhum. tem aquela empresa de sapatos americana também, que você compra um par de sapato, eles doam para um outro pé descalço na África, que eles dizem lá na campanha deles. Mas você pode ter um pequeno negócio engajado com uma causa social. E aí tem uma cafeteria aqui na região dos Jardins, em São Paulo, acho que se não me engano chama Chefes Especiais Café, que todos os atendentes lá, por exemplo, são portadores de síndrome de Down. Então é uma causa que eles engajaram. E tem um outro caso legal também, de uma outra cafeteria, que ela fica embaixo do Hotel Ibis, ali na Consolação, eu não me lembro o nome da cafeteria agora, mas o que tem de interessante lá é que eles só compram as coisas do café de pequenos produtores. Uhum. Então você vai lá comprar o bolo, tá lá, bolo da Dona Maria de Taquera, o Uhum. queijo é do seu Joaquim de Parelheiros, o doce é... Então eles estimulam os pequenos produtores e as pequenas comunidades. E o que é muito legal, porque são bons produtos, extremamente saborosos, Uhum. e aí é engraçado, quando eu fui lá, eu tive essa Caseiros, né? sensação, A tipo, experiência de caseiro. ter um produto Eles estavam caseiro, numa né? cafeteria relativamente grande, era um coworking, né? Uma cafeteria Olha, meio coworking, debaixo de um hotel na na Rua da Consolação, em São Paulo, um lugar super movimentado. E você fala assim, poxa, que legal, vou comer um bolinho caseiro, né? Vou tomar um cafezinho, que é o café da pequena produção do senhor tal. Então, eu acho muito legal essas campanhas que tem de compre do pequeno, estimule o pequeno negócio. Eu acho que isso é muito válido, né? eu acho que é legal essa você como um cara que estuda empreendedorismo, você sempre traz esse olhar Sim. do que dá para aplicar, nos pequenos negócios. Uhum. E isso hoje em dia, nossa, a gente tem muito acesso. Sim. Antigamente parecia, de falar, não, marketing, propaganda, comunicação, promoção, é coisa para multinacional se falar. Sim. E não é mais assim, Não é. né? Desde que você entenda, de novo, e aí a gente volta para o marketing, para o branding, para o Sim. posicionamento. Quem é o teu cliente e qual é a tua proposta de valor, Exatamente. né? E aí, se a gente puder falar um pouquinho, né, sobre essa questão, poxa, eu devo ter uma abordagem de marketing social? Essa é uma resposta que você tem que dizer sim ou não, não é obrigatório. Mas só se for verdade. Agora, se você for caminhar para isso, tem que ser verdade, tem que ser legítimo. Ser uma coisa que você acredita, tem uma coisa que Hum. você pratica, tem que ser uma coisa que, assim, você não se permite fazer diferente, Faz parte do seu propósito, faz né? parte do seu propósito. E então, primeira coisa, reflita sobre tua marca, reflita sobre o teu propósito, evite entrar, eu não vou chamar de moda, porque não significa que todas as bandeiras são São modas, modas. mas não Não entre por moda. não entre por moda, Isso. não entre porque parece legal. Primeira coisa tem a ver com você, tem a ver com a tua atuação. Não significa que se você não entrar, não significa que você é contra. Sim. Significa que assim, não é teu lugar de fala. Tem uma coisa que as empresas, as marcas precisam entender. Qual é o seu lugar de fala, né? Isso não significa que você é contra ou você é a favor. Tem lugar que você tem lugar de fala, tem lugar que você tem que ficar quieto. Porque não cabe a você se posicionar. Tá certo? Então, acho que quando a gente pensa em marketing social, bom, vou escolher qual é a minha bandeira. Sim. Você quer participar? Qual é a minha bandeira? O que eu acredito? Legal. Aí encontre seu lugar de fala legítimo. As pessoas podem até alguma discordar, mas ninguém vai poder te acusar de incoerência, de falar uma coisa
e fazer outra, Eu acho que é o mais grande do que risco. isso, né, eu acho que você decidiu ir por esse caminho, encontrou o seu lugar de fala, antes de você divulgar para essa linha, você tem que revisitar todos os seus processos e todas as suas práticas para ver se não tem boi na linha, né. É, Então, às vezes, o cara está pregando alguma coisa para a comunidade local, alguma coisa que é legal, mas o processo produtivo dele joga resíduos no rio. é, Né, ou empresas, casos de marcas que a gente teve, cansou de ouvir falar: "Pô, a marca é legal, a loja é bacana, mas usa um fornecedor num país asiático que usa mão de obra infantil", né, então tem que revisitar, porque tem que estar tudo redondinho, porque a notícia chega. e principalmente quando você resolve se posicionar, Exato. né. Você se posiciona num lugar onde você tá pra ter um lugar de fala, portanto, espera que você tenha uma coerência, né. Então é legal essa checagem. Principalmente nos dias de hoje, onde às vezes a o ruído, né, a não prática daquele valor pode estar num chip, Uhum. pode estar ali num por exemplo, eu me lembro de um caso famoso, de novo não vou citar a marca, mas de uma empresa de automobilística europeia, né, que tinha ali um determinado chip que de alguma forma, enganava os testes de poluição, Uhum. né. Ele trabalhava de uma determinada forma que parecia quando fazia o teste lá dos níveis, de emissão de Poluente. poluentes, ele estava ok, mas no dia a dia não. Uhum. Então assim, eu fico pensando, será que o presidente da empresa sabia disso? Né? Será que foram lá e consultaram ele? Ou foi uma decisão tomada ali por uma Uma determinada média. empresa de engenharia? A gente não sabe, mas é o cuidado que a gente precisa redobrar quando a gente assume uma Um posicionamento posicionamento, um de lugar de fala, marketing, né, né, marketing social. social. Muito bom, eu acho que o insight foi feito para essa hora do almoço, essa hora de retorno ao trabalho, a hora que você estiver assistindo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário, ajude a divulgar o Lancha Insights, porque a gente quer trazer cada vez mais conteúdo bacana sobre marketing, sobre negócios, sobre gestão, certo? É isso aí, gente. Beleza. Obrigado. Obrigado por mais essa, Serjão, e a gente se Valeu. encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.